Fala pessoal do Decola, tudo bem? Eu resolvi fazer essa versão Pocket da apresentação que eu fiz no dia 24 de abril para que você tenha um pouquinho mais da explicação do que foi esse conteúdo aqui. Você que perdeu, você que não conseguiu participar presencialmente lá com a gente no Quintal Brincante, você possa ainda ter um pouquinho do norte do que nós conversamos de maneira muito prática nessa apresentação, tá bom? Então, eu falei ontem sobre a regra do 100, como gerar demanda infinita com 100 ações por dia sem depender de sorte ou indicações. Você vai ter acesso nessa página aqui a essa apresentação, se você quiser acompanhar, mas eu vou estar expondo ela aqui também na minha tela. Se você clicar aqui, você vai lá para o meu Instagram, você pode se conectar comigo, a gente pode conversar por lá. Mas primeiro, quem sou eu, né? Eu sou Alisson Ramos, ajudo negócios a obterem demanda previsível de clientes com o que eu chamo de marketing que liberta. Então, a minha função é liberar o empresário, o dono do negócio, você empreendedora, para que você faça o seu melhor, aquilo que você decidiu fazer como empreendimento, a sua formação técnica, aquilo que você faz, e deixar o marketing por minha conta, que eu brinco isso com os meus clientes, e se eu não mando mensagem, eles esquecem de mim, porque tá tudo rodando tão automatizado e tão tranquilamente que eles conseguem serem livres para voar, né? Então, tem mais algumas coisas aqui no seu marketing que liberta, mas vou focar aqui. Então, eu tenho a formação em nutrição, sou um mestre em fisiologia que nunca fui buscar o diploma, porque na procura por como adquirir mais clientes na nutrição, eu me apaixonei pelo meio, que foi o marketing, e acabei nunca indo, eu concluí o mestrado, mas nunca fui buscar o meu diploma, porque eu já engatei na nova carreira aqui em marketing e descobri que no marketing eu posso ter muito mais impacto. Eu consigo ajudar o meu cliente, eu consigo ajudar o cliente do meu cliente, eu consigo fazer negócios prosperarem, consigo sentir que eu sirvo muito mais dessa maneira do que na profissão que eu havia escolhido, mas serviu para eu conhecer a minha esposa, eu sou marido da Camila, pai da Helena, e é o que eu mais amo é ser pai e marido dessas queridas que estão na foto ali. Então a gente falou ontem sobre o verdadeiro motor do crescimento que são leads. Todo negócio precisa de leads e quando você sabe de onde vem o seu lead, você sabe como ir atrás desse lead, você tem demanda previsível. O negócio hoje precisa ser visto. O negócio escolhe hoje, no mundo físico, o seu endereço, a rua que quer estar, por causa do movimento, por causa do tráfego, porque com esse tráfego vai existir mais chances de fechar, mais clientes. E se você está numa rua vazia, ou por exemplo, no digital, se você está no Instagram, se você está no YouTube, se você está numa plataforma, mas que você não produz conteúdo, que você não anuncia, não patrocina, não se faz ser visto, ninguém sabe. Ninguém compra de você. E na nutrição, como é a minha formação, havia muito isso. Profissionais com décadas de formação, excelentes currículos, eram muito menos vistos e tinham muito menos clientes do que recém-formados que já sabiam se promover, chegavam sabendo como se promover no Instagram e acabavam saindo na frente, andando de braçada no mercado. E eu acredito que isso acontece em vários mercados, provavelmente também acontece no seu. Então, todo negócio precisa, de leads. E quando você entende os números do seu negócio, a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão dos números-alvo do seu negócio. Talvez você não tenha esses números hoje, mas eu já vou falar como que você chega neles. Você escolhe quanto você quer faturar com o seu negócio. Se você consegue hoje, por exemplo, dobrar o número de clientes que você atende, se você pensa comigo, você consegue dobrar hoje o número de clientes que você tem atualmente. Se dobrar, você ainda consegue dar conta de atender? Então você tem um problema. Se sim, você tem um problema de leads. Você não está tendo demanda suficiente para dobrar o seu negócio hoje. E se você conhece alguns números-alvo, você consegue fazer um plano de ação, que é o que a gente vai trabalhar ao final, para você conseguir é, fechar esses novos clientes. E, se possível, dobrar o seu negócio, aumentar em 3 vezes, em 5 vezes, porque o problema, o que está travando o crescimento do seu negócio é a sua aquisição de leads. Então, no exemplo aqui, se você tem um ticket médio de R$ 2.000, o que que é um ticket médio? É o quantas pessoas compram de você, né? Quanto que elas gastam, com você, na verdade, dividido pelo número de vendas que você fez. Então, se você tem lá é, 10 clientes de R$ 1.000 cada um, você tem um ticket médio de R$ 1.000. Ou se você tem, às vezes, clientes que pagam, um paga 2.000, outro paga 500, outro paga 5.000, no final dá os mesmos 10 mil números aleatórios aqui, né? E se você dividir
por 10 clientes, você vai ter a média de R$ 1.000, e esse é o teu ticket médio. Nesse exemplo aqui, um ticket médio de R$ 2, digamos, uma mentoria, uma consultoria, um combo, alguma prestação de serviço, um procedimento estético de R$ 2.000, ticket médio. Digamos que a taxa de conversão em leads é de 5%, ou seja, a cada 100 pessoas que entram em contato, 5 se tornam clientes. Né? Então, e eu tenho uma meta de faturamento de R$ 100.000 naquele mês. A pergunta antes da gente avançar aqui: você começa o seu mês com uma meta? Eu quero fazer X mil, eu quero ter X novos clientes. Você tem essa meta? Se não, você precisa avançar e obter uma meta sempre no começo do seu mês. Senão, não importa o que você faça, você não vai chegar lá. Qualquer caminho serve para você se você não sabe para onde ir. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, se você tem uma meta, você tem um pouco mais de clareza. Se você tem uma meta de 100.000 e você está na metade do mês, você só vendeu 30, você não está no ritmo para bater a sua meta. Então, você pode e deve tomar ações para você avançar nesse, é, nessa meta que você tem, né? Nesse valor de conversão, o número de vendas necessárias de um ticket de 2.000 para fazer 100.000 são 50 vendas. E com essa taxa de conversão, a gente consegue descobrir que para fazer 50 vendas eu preciso ter 1.000 leads entrando em contato comigo no meu negócio. Então, esse é o número principal, esse é o motor do crescimento. 100.000 leads não tem 50 vendas, sem 50 vendas não tem 100.000 de faturamento. Né? E se o custo do lead, digamos, é R$ 3, se você está fazendo uma campanha de tráfego, se você paga ali alguém para prospectar para você, em média você paga R$ 3 no custo do lead, significa que você vai gastar R$ 3.000 para adquirir esses 1.000 leads, ou seja, você vai investir 3.000 para faturar 200.000. Então, se a gente brincar com os números aqui, a gente tiver como alvo, por exemplo, o faturamento de 200.000, basicamente o que eu preciso fazer é investir o dobro na captação de leads, ou aumentar, dobrar a minha taxa de conversão em leads. E com os mesmos 1.000 leads eu fazer 100 vendas ao invés de 50. Então, se você conhece esses números, você consegue buscar sempre melhorar a sua taxa de conversão, que é o seu processo de venda, basicamente, a qualificação do lead, de onde ele vem, como que você o obtém. O custo do lead, se você baixar o custo do lead aqui também, você consegue, com o mesmo investimento, adquirir mais leads. Larson, que esses números são muito difíceis, eu não tenho. Primeira maneira, faça um levantamento do seu negócio, pegue pelo menos um mês atrás, 3 meses atrás, um ano atrás, se você tem esses, esses dados, faça um levantamento e tente encontrar esses números. Alisson, eu não tenho como chegar nesses números, não tenho nada mapeado, não tenho uma planilha, não tenho um CRM. Isso já mostra alguns outros problemas que o seu negócio tem, estruturais, que são pontos que você precisa observar também. E eu comentei ontem que não são problemas, isso são potencialidades. Se você está vendo que algo, eu não tenho um CRM implantado, você tem a potencialidade de colocar um agora e ter esses números mapeados. Então, não veja como problema, não se coloque para baixo por causa disso, porque você consegue, a partir de hoje, buscar mapear e encontrar esses números no seu negócio para o próximo trimestre, para o próximo semestre. E quando você tiver clareza desses números, você pode falar: eu posso dobrar o meu faturamento se eu fizer isso e isso. E daí você tem um negócio que realmente já começa a ter mais solidez. Mas o que é um lead? Né? Quando a gente fala motor do crescimento, são os leads. Leads, basicamente, são pessoas com quem você pode entrar em contato. Então, você está a uma mensagem de distância de qualquer pessoa que tem um perfil no Instagram. Está a uma mensagem de distância de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de Neymar, de qualquer cantora famosa dos Estados Unidos. Você consegue mandar um inbox para ela no Instagram. Não sei se ela vai te responder, se ele vai te responder, e não sei também se ele é seu potencial cliente, mas você está a uma mensagem de distância. Mas o que que você quer com o seu negócio? Você quer um lead engajado, você quer alguém que demonstrou algum interesse naquilo que você vende, como por exemplo, seguiu você no Instagram, curtiu um post que você fala da sua solução, enviou uma mensagem para você dizendo eu quero saber mais, e daí você pode entrar em contato com essa pessoa direto. Esse é o lead que você quer. Então você não precisa necessariamente de mais seguidores. Você precisa de conversas com pessoas interessadas. E para isso, nós podemos usar em qualquer um dos negócios o imã de leads. Com o imã de leads, você pode criar recursos, materiais, e-books, checklists, PDFs, vídeos, apresentações, reuniões, inclusive ao vivo, para atrair essas pessoas para que elas demonstrem interesse no seu negócio
e se tornem um lead engajado. Por exemplo, se eu falar para você, olha, se você entrar em contato comigo aqui no meu WhatsApp, eu vou fazer um diagnóstico da sua presença digital e vou mostrar em cada plataforma suas potencialidades, como você pode obter mais clientes do Instagram, do YouTube, do Google, etc, etc, etc. Essa análise é gratuita, você só precisa enviar um inbox para mim e a gente agenda um horário. Se você se interessa nisso e você faz isso no meu inbox, você é um lead para mim. Porque eu vou fazer isso para você de qualquer maneira, você se tornando meu cliente, eu preciso fazer esse tipo de diagnóstico. Então, é algo que eu já precisaria fazer e eu faço isso como um imã de leads. Quem não quer saber da sua presença digital, quem não quer saber de cliente no Instagram, não vai fazer isso comigo. Cliente no Google, por exemplo, não vai fazer isso. Se você tem outro tipo de negócio, por exemplo, você tem uma academia, você tem a famosa aula experimental, estúdios de dança, estúdio de pilates, tem aula experimental, é o marketing do pedacinho de queijo. Antigamente se fazia muito isso. Toma aqui o pedacinho desse queijo, desse docinho, para que a pessoa compre o restante. Tem a ver com experimentar, tem a ver com evidenciar que você resolve esse problema. Se você tem um negócio, você tem um problema que você resolve e você é pago por isso. Isso é basicamente o que um negócio é, né? Eu trouxe o caso aqui do Isaac, da Easy Brindes, que é um integrante aqui do Decola também, ele está fazendo parte do nosso grupo, é um parceiro de negócio meu há mais de um ano que a gente está fazendo anúncios aqui no Google, principalmente, para o negócio dele, né? Ele e o Gabriel são sócios. E você olha esse perfilzinho, 584 seguidores no Instagram, você não dá nada, não acha que esse negócio ele é grande, que ele vai bem. E o Isaac ele trabalha com brindes personalizados para empresas, né? Então, se você procurar no Google brindes corporativos, brindes personalizados para empresas, etc., você vai encontrar eles, mas quando você olha o perfil, talvez você não tenha, não deve vender muito, né? Mas o Isaac e o Gabriel, eles vieram para mim com um perfil muito frustrado. Falaram, ó, tinha um profissional fazendo o nosso tráfego pago, nosso marketing aqui, e a gente não conseguiu gerar resultado. Não veio lead, não veio fechamento, e a gente, isso era ali um pouco antes de novembro de 2023. E no final do ano, pelo tipo de negócio dele, ele tem uma sazonalidade muito forte. E ele precisava vender, porque era o ponto forte, ele precisava aparecer como a principal solução. Então, eu analisei as campanhas, vi que elas estavam bem subótimas e eu reformulei, eu refiz da maneira que eu acredito que é o melhor. E eles começaram a vender muito bem, permaneceram vendendo bem no próximo ano, 2024 inteiro. E daí, em novembro, depois de um ano, em novembro de 2024, a gente ali foi o mês que a gente mais investiu em tráfego, porque a gente conheceu os números, porque a gente era um negócio que tinha esses números todos mapeados, que eu falei para você, ticket médio, taxa de conversão do lead, quantos leads tem que obter e etc. E eles conseguiram bater 500 mil em apenas 30 dias, né, no mês ali de novembro. Então foi algo que a gente celebrou. Eu fui lá visitar eles aqui, então você vai ver, são meninos super jovens e que podem dar aula de negócio para vocês aqui dentro, porque eles vão muito bem. Então, é um caso, né? Porque nessa apresentação eu até brinquei no ao vivo que a gente vai aprender com os acertos, mas também vai aprender com alguns erros, né? Então, esse é o caso ali da Easy Blinds, e que resolveram o problema principal de todos os negócios, a falta de demanda. Eles tinham uma campanha no Google que não funcionava, eu fui lá e fiz uma campanha no Google que funcionava, e isso gerou demanda suficiente para eles venderem muito bem. O que acontece? A maioria dos negócios, sendo que todos os negócios precisam de leads, eles sofrem com uma dependência perigosa de ou depender apenas de indicações ou depender da localização que eles estão, né? Aquilo que eu falei da rua movimentada ou da rua calma. Se você depende apenas dessas duas coisas, e em geral apenas de indicação, você não tem controle nenhum do avanço da sua empresa, não tem controle nenhum da sua aquisição de leads. Você está completamente à mercê da sazonalidade do teu mercado, de estourar uma pandemia, de qualquer eventualidade, por exemplo, uma construção. Eu já vi negócios falirem por causa de construção na rua, num prédio, ali na região que esse negócio está, porque as pessoas não circulavam mais ali e o negócio é, faliu. Então,
Hoje, o seu negócio não tem os leads que precisa para fazer as vendas que você precisa, para fazer o faturamento que você precisa, porque você não promove o suficiente. E você precisa simplesmente promover mais o seu negócio. Publicidade, o termo publicidade significa tornar público. Torne o seu negócio público. Faça mais pessoas verem o seu negócio. Marketing, né, do inglês to market, é pôr no mercado. Põe o seu negócio no mercado, em evidência, na frente, das pessoas. E assim você vai ser mais visto. O que você precisa buscar aqui é promover mais o seu negócio, promover melhor do que você promove hoje e de várias formas, de mais canais para que você não dependa apenas de um, porque depender apenas de um canal pode ser arriscado. Então, você não tem um problema de visibilidade, você tem um problema, perdão, você tem um problema de visibilidade, não de produto. Às vezes o teu produto é essencial. Às vezes ele é fenomenal, às vezes ele é um produto que resolve o problema de muita gente, só que muita gente não está vendo o seu produto, não está vendo a sua solução. Então, o teu foco precisa ser em adquirir atenção. Você precisa que olhos estejam se voltando para o seu negócio, dizendo: Ah, você é quem vai resolver o meu problema. O outro lado agora, alguém que não controlou os seus números, acabou dependendo um pouco mais do lugar em que estava inserido. É um caso de um quiosque aqui em um dos shoppings aqui de Curitiba, que no final do ano passado esse shopping ele teve é, vários casos de gerar má publicidade. Então teve suicídio, teve gente morrendo no elevador, teve acidente com os enfeites de Natal que caíram, despencaram lá, acredito que machucou alguém também. Então esvaziou o shopping. E essa pessoa, como dependia do tráfego do shopping para vender, acabou que caiu muito as suas vendas. Né? Alguém que se tivesse ali apostando em outros canais, investindo em tráfego ali mais no online, no seu delivery, etc., não sofreria tanto uma queda no seu faturamento por conta dessa questão do local. Né? Então, alguém aqui que acabou, infelizmente, não fazendo a lição de casa e acabou sofrendo com essas má notícias do shopping ali, e diferente lá do Isaac e tudo mais que eu comentei, acabou sofrendo bastante no final do ano, que é um movimento forte de vendas nos shoppings em geral, e acabou que essas notícias esvaziaram o shopping. Então, a tua solução, como eu disse, promova mais, promova melhor e promova de mais formas. Porque, virtualmente falando, se tudo se mantiver igual no seu negócio, igual esse exemplo que eu dei aqui em cima, se tudo se mantiver igual no seu negócio, a mesma taxa de conversão, o mesmo ticket médio, o mesmo custo do lead, e simplesmente você for de 1.000 para 2.000 leads, por exemplo, você dobra o seu negócio. Se você conseguir 10.000 leads ao invés de 1.000, você aumenta em 10 vezes o seu negócio. Claro que algum desses números sempre muda em paralelo. Aqui a gente está falando, na planilha aceita tudo, né? Tem aquela expressão, mas às vezes não muda muito. Né? A verdade é que se tudo se mantiver igual e você aumentar em 10 vezes a sua aquisição de leads, você vai aumentar em 10 vezes o seu negócio. Então, a meta, o que você precisa buscar como negócio sempre é ter muitos leads qualificados, a baixo custo e com segurança deles estarem vindo de várias fontes. Você não pode depender de uma fonte, você tem que atrair muitos leads qualificados e ao menor custo possível. Uma outra unidade daquele mesmo negócio que eu falei que sofreu com a sazonalidade é aqui a fábrica de chocolate do Shopping Palladium de Ponta Grossa, que inaugurou ontem, enquanto eu estava fazendo a apresentação, inclusive. E eles fizeram a lição de casa. É um negócio que nem dependia da sua localização, porque ele nem tinha inaugurado ainda. Então a gente trabalhou a inauguração, eu e o Daniel, inclusive, aqui do grupo, o Videomaker, eles fizeram a lição de casa e a gente aplicou aqui. É o primeiro caso que eu vou mostrar a regra dos 100 na prática. Aplicar. Então, um perfilzinho que começou do zero, em um pouco mais de uma semana, bateu quase 700 seguidores. Hoje já passaram de 700 seguidores. Desses, mais de 300 pessoas entraram no grupo em que a gente ia anunciar a inauguração, ou seja, 300 pessoas a uma mensagem no WhatsApp de distância, que todo mundo abre as mensagens do WhatsApp para dizer assim, inaugurou, vem aqui, tá aqui seu cupom de desconto, daqui a pouco eles vão lançar o delivery, ó, o cupom de desconto, faça o seu pedido no delivery. E por que que eles têm esses números de metade dos seguidores estarem aqui? Porque eles fizeram mais de 100 visitas por dia no seu perfil do Instagram. Em poucos dias a gente fez 1.732 visitas no Instagram, 700 permaneceram seguindo, 300 e poucas entraram no grupo. Então, se você hoje buscar fazer 100 visitas no seu perfil no Instagram,
é uma das ações que você pode fazer na regra do 100, você vai ver que o seu negócio se transforma. Se você tiver 100 cliques para o seu site por dia, para anúncios no Google, o seu negócio se transforma. Se você fizer 100 ações, como a gente vai falar aqui, você vai é, prosperar mais no seu negócio. A regra do 100 basicamente você definir 100 ações primárias, que são aquelas que são mais importantes para você obter um alvo. Por exemplo, eu quero fechar mais 5 clientes, eu quero fechar mais 100 clientes. O que eu vou fazer todos os dias até que eu chegue nessa meta? Um exemplo, se você jogar um dardo, sabe, o dardo com um alvo, se você jogar um dardo 100 vezes por dia, você acha que você vai ficar melhor em acertar o centro do alvo? Com certeza, muito mais rápido e muito melhor do que se você jogar esse dardo 3, 4 vezes no dia. É simplesmente uma questão de input, é uma questão de quanto você faz. Você vai melhorar. Isso aqui é uma analogia do Alex Hormozy, a pessoa, inclusive, com quem eu aprendi essa regra do 100. O que você pode fazer então para aplicar essa regra do 100? Você pode enviar 100 directs no Instagram por dia para perfis dos seus potenciais clientes. Você pode fazer 100 comentários estratégicos por dia em perfis que têm o seu cliente ideal como seguidores, como aqueles que engajam com o perfil. Você pode fazer 100 curtidas em posts de pessoas que são seus potenciais clientes. Você encontra facilmente pessoas que são seus potenciais clientes ali no Instagram. Outra coisa, você pode investir R$ 100 por dia em tráfego pago. Você pode fazer 100 variações de anúncios testadas todos os meses. Então, são 100 ações em um determinado tempo. Pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por mês. Você pode ter uma meta de capturar 100 leads novos por dia e ver o que acontece no seu negócio. Com certeza, o seu negócio avança. Você pode é, fazer aqui em conteúdo 100 stories por mês. Se você não faz muitos hoje, você pode colocar assim, eu vou fazer 100 stories esse mês. Você pode fazer 100 ofertas diretas do seu negócio, da sua solução em um ano. Você vai fazer a cada 3 dias, mais ou menos, uma oferta direta nos seus stories, no seu Instagram, no seu feed. 100 anúncios rodando, 100 ofertas feitas para pessoas que já te mandaram mensagem, 100 posts no mês entre várias plataformas. Se você fizer 20 posts e distribuir 20 posts em mais 4 plataformas, você tem 100 posts no mês em várias plataformas. Então, eu estou falando de fazer 100 ações para fazer o seu negócio ser mais visto, para você adquirir mais leads. Se você criar um imã digital, como eu comentei lá em cima, um e-book, um PDF, uma aula fechada, algo nessa linha, e você divulgar isso para 100 pessoas por dia, você vai conseguir mais leads. Por que isso funciona? Porque isso gera volume, e volume vence a hesitação. Eu, quando eu preciso mandar muitos directs por dia, por exemplo, às vezes o primeiro demora para sair, o segundo também, mas depois que você faz isso, você fala, nossa, eu preciso fazer mais 98. E se eu não fizer hoje, tem mais os 100 de amanhã, e eu me propus a fazer isso. Você vai começar a fazer, e você vai ver que isso é muito rápido. É muito rápido você mandar 100 mensagens, você é, fazer 100 likes. E, Larissa, eu não tenho tempo para isso. Mas a minha pergunta é: você consegue pagar alguém para fazer isso por você hoje? Se não, você consegue colocar o dinheiro em tráfego pago para que isso aconteça automaticamente e passivamente para você? Não. Se você disse não para essas duas, você precisa arregaçar suas mangas e fazer isso, né, para você, se você quer gerar mais negócio, se você quer adquirir mais leads. A frequência vai gerar dados. Você vai saber como as pessoas respondem se você mandar 100 mensagens por dia. Você vai saber quantas respondem, se elas estão gostando da mensagem que você está mandando, se aquela mensagem que você está mandando é eficaz. Se você gera 100 visitas ao seu perfil no Instagram no dia, você vai saber se as pessoas que estão chegando são as pessoas certas, se o número de novos seguidores tá alto, tá baixo, a taxa de conversão do seu perfil em relação a quem visita e quem fica seguindo, se está boa, se está ruim. Isso gera dados, isso gera clareza para o seu negócio. E ação massiva gera disciplina. Quanto mais você faz, mais você vai conseguir fazer e ainda melhor. Isso traz confiança para você como empreendedor. Então, você, aqui indo para a parte mais prática, existem hoje, pelo é, a definição do próprio Alex Hormozy ali, que eu citei em cima, 4 maneiras que você, como dono do seu negócio, pode gerar leads, que é a união de 2 tipos de comunicação com 2 tipos de público. 2 tipos de comunicação, um para um, como por exemplo, enviar uma mensagem direta, enviar um WhatsApp, fazer uma ligação,
um para um ou um para muitos, como fazer uma postagem no Instagram que aparece para muitas pessoas, mas você faz, uma vez só, com dois tipos de público. Quem te conhece, ou seja, quem já segue no Instagram, quem é uma lista, está na tua lista telefônica, na sua lista de WhatsApp, na sua lista de e-mail, e quem não te conhece, que é a maior parte das pessoas aí no seu mercado. Então, quando você une esses dois tipos de comunicação com dois tipos de público, você tem o Core Four, que são os quatro centrais, as quatro maneiras centrais de você gerar leads. E você pode abordar conhecidos, como por exemplo, você pode pegar pessoas na sua lista de contatos aí do seu próprio telefone. Às vezes você tem contatos lá do seu ensino médio, da sua, da sua faculdade, lá que você tem, e que se você parar para pensar, aquela pessoa é um potencial cliente seu hoje, e você tá uma mensagem gratuita de mandar de falar com ela e falar da sua solução, né? Você também pode mandar mensagem para desconhecidos, que é fazer uma prospecção mais fria. Você, por exemplo, prospectar ali no Google meu negócio e mandar e ligar para algumas pessoas, mandar mensagens. Você pode ir em perfis do Instagram que você acredita que tem o seu potencial cliente, e mandar mensagem para algumas pessoas que seguem esses perfis e tentar obter negócios dali também. É uma maneira, e se você fizer isso aqui em volume suficiente, como por exemplo 100 vezes por dia, você vai ter negócios vindo disso aqui, até que você não tenha nem mais tempo de mandar mensagens dessa maneira. Você pode criar conteúdo orgânico, você pode fazer stories, você pode fazer reels, você pode fazer vídeos no YouTube, você pode fazer vários tipos de plataforma, se quiser, que é um post para muitas pessoas e geralmente conhecido. Geralmente seus posts aparecem mais para sua audiência. E tráfego pago, que geralmente é a maneira de você anunciar para desconhecidos em escala. Você põe dinheiro, você ganha do algoritmo da plataforma e você aparece para mais pessoas de acordo com quanto você estiver disposto a investir, né? Então, isso é o que você pode fazer. Você pode hoje mandar mensagem para quem está no teu WhatsApp, para quem segue você no Instagram, a tua lista de seguidores lá é uma lista de potencial clientes, as pessoas já conhecem você. Então você pode ir lá. Você pode mandar mensagem para quem não conhece você no Instagram, no LinkedIn, em outros canais, prospecção através do Google. Você pode criar posts, você pode criar vídeos, você pode criar textos, você pode criar artigos. E você pode também pegar um post seu no Instagram ali e patrocinar. Você pode fazer o teu próprio tráfego pago. Mas também você consegue, ainda usando essas mesmas maneiras, você consegue geradores de leads, você consegue pessoas para fazer essa função para você. Você, por exemplo, pode pedir para clientes te indicarem. Você pode pedir para clientes darem 5 estrelas no seu Google, perguntar se eles têm contatos de pessoas que poderiam se beneficiar da sua solução, do seu serviço, do seu produto. Também eles podem obter mais clientes para vocês. Você pode ter afiliados, pessoas que promovem o seu produto e ganham uma comissão por isso. Então eles vão fazer essas mesmas coisas. Eles podem fazer abordagem com os conhecidos deles, com desconhecidos, conteúdos, tráfego pago deles mesmos e ganhar comissão, né, do seu serviço. Você pode contratar funcionários para fazer prospecção quente, prospecção fria, para criar conteúdos para você. E você pode também contratar agências que geralmente vão fazer tráfego pago para você com lucro, de uma maneira que você lucra mais do que aquilo que você investe com a agência. E se você tem ações combinadas aqui, se um canal seca, o outro te mantém no jogo. Você não depende de um só. E aqui você começa a criar uma verdadeira bola de neve de aquisição de leads no seu negócio. Então, para você começar esse plano que a gente vai desenvolver daqui a pouco, você precisa entender onde você está. Você está começando? Talvez você esteja começando o seu negócio hoje. Você não tenha nem clientes. Ou você esteja bem no começo com seus primeiros poucos clientes. Você talvez esteja numa fase que você faz tudo sozinho, que você também vai precisar cuidar da aquisição de leads você mesmo. Então, arregaça as mangas, escolhe uma dessas maneiras aqui, qual que faz mais sentido para você hoje. Eu tenho uma lista de conhecidos com quem eu posso conversar, vai falar com essas pessoas. Eu consigo investir em alguns posts ali, colocar alguns reais por dia, então patrocina. Eu consigo fazer isso e isso ao mesmo tempo e ainda fazer posts, faça tudo isso. Você vai conseguir gerar mais demanda. Se você é conhecido, você já tem clientes o suficiente, foque em postar conteúdo gratuito, em que as pessoas compartilhem, que os seus clientes atuais, seguidores atuais possam compartilhar, possam indicar para outras pessoas. Você pode trabalhar a sua lista já de clientes e pedir para eles.
te indicarem, né? Você passou dessa fase, você está com clientes que você não consegue mais assumir novos clientes porque você está passando um tempo mandando mensagem, fazendo conteúdo e etc. Delegue. Contrate alguém para te ajudar, libera do teu tempo e você consegue assumir mais clientes ainda com esse tempo que você é, liberou na sua agenda, né? Aumentou mais ainda, não consigo mais agora assumir essa demanda, foque no teu produto. Porque se o produto estiver bom o suficiente, necessariamente ele vai ter indicações, né? Eu acredito que você faz um bom trabalho e quanto melhor você entregar, quanto melhor você tiver satisfação do cliente, mais ele vai indicar você muitas vezes sem você pedir que ele indique, né? E quando você fez tudo, você está anunciando, você contratou uma agência para anunciar para você, você tem funcionário, você está focando no seu produto, seus clientes estão indicando você e 30% dos seus clientes sempre te trazem novos clientes, você dominou uma plataforma, você considera ir para uma outra plataforma. Agora eu vou para o YouTube, agora eu vou para o Google Ads, fazer anúncios no Google, etc. Você sempre vai ter espaço para crescer ainda mais. Então, por isso que com a regra do 100, você tem uma demanda, uma demanda virtualmente infinita, como eu comecei falando na, na, no começo dessa apresentação, né? Então você pode mandar 100 mensagens por dia para conhecidos, pode contratar pessoas para fazer 100 mensagens por dia para desconhecidos, pode contratar uma agência para fazer tráfego pago para você, pode contratar alguém para fazer anúncio para você e você faz tudo ao mesmo tempo, gerando uma bola de neve. Melhora o seu produto e você, quando vê, pode estar indo inclusive para outra plataforma, obter mais e ainda mais leads. A única coisa que você sempre precisa ter é capacidade de entregar o seu produto. Se você não tem capacidade, provavelmente você vai precisar investir em equipe, em processo, em estrutura, mas esses são outros problemas que geralmente quem já está com quantidade de leads suficiente é que precisa lidar. Então aqui é o plano prático que a gente vai definir juntos, que você vai sentar, vai anotar, vai pausar esse vídeo caso você queira, e você vai definir como você vai implementar a regra do 100 no seu negócio para adquirir mais leads do que você consegue gerar de negócios aí para você. Então você vai definir quem que vai fazer. Hoje você está numa fase que você faz tudo, que você consegue contratar alguém, que você consegue delegar. Então defina quem vai fazer essas ações. O que que vai ser feito? Eu vou promover minha oferta. Eu vou ligar para pessoas falando da minha oferta, eu vou mandar inbox no Instagram, mandando minha oferta, eu vou anunciar no meu imã digital, eu criei um e-book, eu vou anunciar esse e-book para trazer pessoas interessadas e esses interessados eu vou tentar fechar, né? Onde que eu vou fazer isso? Vou fazer no Instagram, vou fazer no YouTube, vou prospectar no Google. Para quem? Eu vou mandar para minha lista telefônica, para minha lista de seguidores, para minha lista de e-mails, é, uma lista fria ali no seguidores de outros perfis no Instagram. Para quem? Né? Você vai definir também essa audiência. Quando que eu vou fazer isso? Para sua organização. Se você não priorizar no seu dia, você não vai conseguir fazer 100 ações por dia de nada. Você precisa priorizar. Eu sugiro você fazer no seu melhor momento, geralmente no começo do dia. Eu vou passar 100 minutos do meu dia me dedicando a criar conteúdo no Instagram e com certeza vou fazer mais de um conteúdo. Eu já vou agendando esses conteúdos para eu sempre ter meu perfil em movimento e vou fazer isso por 100 dias. E eu tenho certeza que eu vou conseguir mais clientes. Com isso, eu tenho certeza que você vai também. Então, coloque no horário do dia que você se obrigue, a fazer. Por quê? Qual que é a sua meta? Eu quero dobrar meu negócio, eu quero X novos clientes, eu quero é, aumentar por mês o meu faturamento para que eu consiga fazer uma viagem em tal período, no fim do ano, por exemplo. Como que você vai fazer? Daí você vai escolher as ações. Prospecção no Instagram, vou mandar e-mails frios, vou fazer ligações, vou fazer anúncio no Google, vou patrocinar posts. Você definir o como. Quanto? 100 por dia do quê? O que você vai fazer 100 por dia na regra do 100? E por quanto tempo? Eu sugiro você se comprometer por 100 dias. Você vai ver o seu negócio se transformar se você fizer isso. Tá bom? Então, o que você precisar, pausa esse vídeo, anota, preenche a sua versão desse checklist e vai executar, né? Se você quiser minha ajuda pessoal para isso também, eu brinco que eu comecei como gestor de tráfego, mas eu nunca fiz só tráfego, eu sempre precisei desenvolver meu leque de habilidades, aprender a fazer landing pages, mexer em comercial, CRM,
até um pouco de arte, vídeo, várias coisas assim. E o que eu descobri? Eu descobri na solução que mais gera liberdade para mim e para o meu cliente, principalmente, que é o que eu chamo de funil de autoridade social. É uma maneira de adquirir clientes, é, adquirir leads, adquirir audiência, ao mesmo tempo com uma estrutura inteligente de campanhas de tráfego pago, tanto no Google quanto no Instagram, e colocar um profissional, implementar ali dentro do inbox do seu Instagram, por exemplo, um profissional que vai fechar vendas ativamente para você. Ou seja, você vai ter muitas visitas no Instagram e você vai colocar alguém que vai pegar essas visitas e fazer a mensagem para quem te conhece. E fazer isso 100 vezes por dia e gerar muito negócio para você. Então, se você quiser saber mais, o meu contato está no grupo para a gente conversar sobre isso. E a gente pode ver como seria para aplicar isso no seu negócio, né? Então não tenha medo de se promover demais, tenha medo de ninguém saber o que você faz e que você existe como negócio. Se você ficou aqui até o final, tem um presente para você também, que é o desenvolvimento gratuito do seu site otimizado no Google. Também é um ótimo link para bio, para você deixar ali, porque eu acredito que uma das principais maneiras de você adquirir clientes com pouco esforço é você estar bem posicionado no Google. Quando as pessoas procurarem pelo seu negócio, elas acharem você ali nas primeiras opções. E esse site, ser um site otimizado para transformar esses cliques em pessoas, em contatos ali no seu WhatsApp, no seu telefone, onde é melhor para você. Então, eu estou oferecendo esse desenvolvimento de site, que geralmente custa a partir de R$ 1.000, totalmente gratuito para você. Fica apenas um custo de hospedagem, assim, todo site tem isso na internet, é como se fosse para pagar o seu IPTU ali do seu condomínio, do seu terreno, né, na verdade. Todo site precisa isso, ele precisa de um domínio, ele precisa de uma hospedagem, então tipo, é um valor super acessível também, só para manter o site ativo, e você ganha isso se você, no tempo que a apresentação está aberta, e ali no meu WhatsApp, você pode clicar aqui nessa apresentação mesmo lá embaixo, e enviar site no meu WhatsApp, que a gente conversa sobre como você pode ter esse site aí gerando demanda para você, tá bom? Então, estou à disposição, fiquem à vontade de entrar em contato comigo e façam bons negócios.